Agora, na Rádio Diocesana FM 95,7, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje eu quero falar sobre os círculos bíblicos. Todos nós aqui na Diocese de Cachoeiro certamente já ouvimos falar, já participamos dos círculos bíblicos. Nós somos uma das dioceses no Brasil que mais tem círculos bíblicos. São centenas e centenas de grupos, de círculos bíblicos que funcionam em todas as paróquias da nossa diocese. Nós temos até um material especial para os círculos bíblicos chamado Refletindo. Quem de nós que não conhece o Refletindo, que já há muitos anos é trabalhado na nossa diocese, é enviado para as nossas comunidades, para os nossos círculos bíblicos. Muita gente pergunta, o que vem a ser um círculo bíblico? O círculo bíblico não é uma coisa nova. Essa prática do círculo bíblico vem desde o Concílio Vaticano II, nos anos 60 do século passado. O concílio insistiu muito para que os cristãos retomassem a Bíblia, tivessem a Bíblia em mãos e que começassem a fazer da Bíblia o seu livro de cabeceira. O concílio insistiu muito nisso. Assim, desde aquela época do concílio, os círculos bíblicos, sobretudo aqui na América Latina, cresceram e aumentaram. Foi a partir dos círculos bíblicos que depois surgiram as comunidades, pequenas comunidades que depois vieram a ser chamadas de comunidades eclesiais de base, que é uma das características aqui da nossa igreja, da nossa diocese. Círculos bíblicos, comunidades eclesiais de base. Só Deus é quem sabe quantos círculos bíblicos existem no Brasil. São milhares e milhares. Eles têm nomes diferentes. E aqui nós chamamos círculo bíblico. Em outros lugares chamam grupo de reflexão. Outros lugares chamam grupo de rua. Outros lugares chamam pequenos grupos de base. Enfim, o nome não importa. São os círculos bíblicos, são famílias, pessoas, vizinhos que se encontram para refletir a sua vida, para rezar a sua história a partir e iluminados pela palavra de Deus. Então veja que o primeiro encontro em torno da palavra de Deus vem do próprio Jesus, quando ele andava com os 2 discípulos na estrada de Emaús. É um bonito texto, esse texto do caminho de Emaús. Antes disso, ele mesmo, durante os 30 anos que viveu em Nazaré, todo sábado participava da reunião da comunidade na sinagoga. Vamos lembrar que Jesus era judeu. Os judeus se reúnem nas sinagogas, onde se traziam 3 coisas, onde se faziam melhor, 3 coisas, que até hoje fazemos nos círculos bíblicos. Veja só. Primeiro, eles rezavam e cantavam juntos. Segundo, eles liam e meditavam um trecho da Bíblia. Lembra que uma vez Jesus entrou na sinagoga e tomou o livro do profeta Isaías. Lembramos nisso, está lá em Lucas 4. E terceiro, eles procuravam ver como podiam ajudar-se mutuamente para colocar em prática a palavra. E assim então resolver os problemas da vida. Então vejam, aquilo que faziam lá no início, os círculos bíblicos fazem hoje. Então quero repetir, primeiro rezavam e cantavam juntos. Segundo, liam e meditavam o trecho da Bíblia. Terceiro, procuravam ver como eles podiam ajudar-se mutuamente para colocar em prática a palavra e, com isso, resolver os problemas da vida, da vizinhança, se havia alguma necessidade entre eles, se faltava alguma organização no seu bairro, na sua cidade, enfim. Esse é o objetivo. A lei era a palavra de Deus naquele tempo. O culto era a reza, a celebração. O amor era a ajuda mútua para resolver juntos os problemas da vida. Foi justamente o que Jesus fez durante todos os anos da sua vida. No fim, já depois da ressurreição, ele o fez pela última vez com os discípulos na estrada de Emaús. Esse texto de Emaús é muito bonito, capítulo 24 do Evangelho de Lucas. No caminho de Emaús, a primeira coisa que Jesus fez foi aproximar-se dos 2 discípulos, caminhar com eles, escutar e sentir de perto o problema deles. Eles ainda não se davam conta que aquela pessoa era Jesus. E Jesus fazia perguntas.
queria saber por que estavam tristes, mas eles não queriam muita conversa. Mas como Jesus insistiu em perguntar, eles começaram a dizer que estavam tristes porque o governo e os anciãos tinham matado Jesus. Eles até disseram assim: nós esperávamos que ele fosse o libertador, mas já faz 3 dias que isso aconteceu. Eles estavam desanimados, nem foram capazes de crer no testemunho das mulheres que já tinham visto Jesus ressuscitado. E aí, o que aconteceu? Jesus começou a usar a Bíblia para iluminar aqueles problemas com a luz da palavra de Deus. Ele disse: como vocês demoram em crer tudo o que os profetas falaram. Vocês não sabiam que o Messias devia passar por tudo isso para poder entrar na sua glória? Enquanto assim conversavam, eles iam andando, e quando chegaram perto de Emaús, que era a aldeia deles, eles perceberam que foi uma conversa muito boa, e os dois gostaram muito. O coração deles ardia, dentro do peito, enquanto Jesus explicava para eles a Bíblia. Mesmo assim, eles ainda não perceberam que aquela pessoa que caminhava com eles era Jesus. A Bíblia, ela sozinha, não chegou a abrir os olhos. Então, o que é preciso fazer para que a palavra de Deus possa abrir os olhos e nos faça perceber Jesus presente no meio de nós? Quando eles chegaram em Emaús, Jesus fez de conta que queria ir mais adiante. E os dois disseram: não, Senhor, fica com a gente, já é tarde, passe a noite aqui e amanhã o Senhor pode seguir viagem. E Jesus então aceita o convite, entrou com eles, eles sentaram à mesa, rezaram juntos e partilharam o pão. Nesse momento da partilha do pão, os olhos deles se abriram e eles perceberam que era Jesus. E aí Jesus desapareceu, diz o texto do Evangelho. Aquilo que abriu os olhos e fez perceber a presença de Deus foi o gesto comunitário de convidar para entrar. Sentar juntos à mesa, rezar juntos, partilhar o pão. Foi na partilha do pão que eles reconheceram Jesus. Então, 3 coisas aconteceram neste primeiro ciclo bíblico. Primeiro, a preocupação de Jesus com a vida dos 2 discípulos. Segundo, meditar a Bíblia para clarear o problema dos discípulos com a palavra de Deus. E terceiro, o encontro comunitário, de sentar juntos à mesa, rezar juntos e partilhar o pão. E até hoje essas 3 coisas juntas acontecem nos nossos círculos bíblicos. Abrem nossos olhos e nos ajudam a perceber Jesus caminhando conosco. Até hoje, quando nos reunimos nas nossas casas em torno da palavra de Deus, nós caminhamos com Jesus na estrada de Emaús. E o coração da gente começa a arder. Os olhos vão se abrindo e aos poucos vamos percebendo Jesus presente no meio de nós. Então vejam, Jesus, ele continua presente. Alguém numa dessas reuniões perguntou: para onde é que foi Jesus depois que ele desapareceu daquele encontro lá com os 2 discípulos? Aí uma outra pessoa respondeu assim: eu sei, ele foi para dentro deles, ou seja, para dentro do coração dos discípulos. É uma resposta muito boa e bonita, né? Na realidade, esses 2, eles mesmos ressuscitaram, porque naquela hora, de repente, tudo mudou. Eles estavam tristes e ficaram alegres. Tinham perdido a esperança e ficaram animados. Estavam com medo e ficaram cheios de coragem. Tinham separado dos outros e voltaram a reunir-se com eles em Jerusalém. Tinham perdido a fé em Deus, não acreditaram no testemunho das mulheres, mas renasceu neles a convicção da fé. Pareciam mortos, mas estavam vivos mais do que nunca. Então veja, os ciclos bíblicos nos ajudam a dar razão da nossa fé. Aqui uma palavra especial para os coordenadores de ciclos bíblicos, coordenadoras, mas também participantes. Estimule o seu grupo, fale com a sua coordenadora ou coordenador. Vamos nos reunir nas casas para que a palavra de Deus possa circular e possa iluminar e orientar a nossa vida para sermos cada vez mais irmãos e irmãs uns dos outros. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Você ouviu na Rádio Diocesana FM 95,7 A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Oferecimento. Olá, querido ouvinte da Rádio Diocesana, sou o Padre Nildo de Souza. Quero convidar você a fazer parte do Clube da Fé. Com você, o Evangelho vai mais longe. Ligue 28 2101 0953, 28 99963 8024 e seja também um evangelizador. Deus abençoe você e a sua família, que você possa também colaborar sempre com a nossa Rádio Diocesana através do Clube da Fé. Clube da